veja, se isso não é a ditadura do pensamento único. Ele subiu à tribuna e disse assim: a próxima vez que vier uma feminista aqui para essa tribuna falar bobagem, eu vou vir em seguida e vou desmentir o que vocês estão falando aqui. A deselegante, sem noção, irascível, corta a fala do vereador, e ele que sofre um processo pelo que, senhores? Violência política de gênero. E elas solicitam que o vereador seja suspenso por meses, que exigem que ele seja reeducado. Vocês imaginam isso? Elas pedem que o vereador seja impedido de contestar a pauta feminista. E o que me espanta, senhores, é que a maioria dos vereadores lá é homem. A maioria dos deputados aqui é homem. Eu pergunto para os senhores por que ninguém reage. Eu fiz 21 mil votos no município de Joinville. Tenho amigos, pessoas que estão na política ou que são lideranças comunitárias lá, para quem nós enviamos R$1 milhão para a saúde, para a segurança pública. Eu poderia falar sobre isso, mas eu vou ter que defender um vereador, um amigo meu. Do quê? Olha a coincidência, a epidemia disso aí, tem que usar máscara contra a violência política de gênero. O vereador William Antonese convocou uma reunião na Comissão de Urbanismo para discutir políticas públicas do município de Joinville. Mas quem ele encontrou pelo caminho? Aquela figura exótica e histérica que está em todos os parlamentos. Uma feminista. Um perigo, porque você vai querer tratar de um assunto, qualquer um, imposto, tributo, agronegócio, vem uma feminista no meio para avacalhar com tudo. Pois bem, esta vereadora feminista interrompeu, chamou a audiência do vereador Tonese de palhaçada, e o vereador evidentemente reagiu pedindo o seu tempo regimental. Durante o tempo de fala de um parlamentar, gostemos nós ou não, a gente tem que ficar quietos e ouvir. Mas as feministas têm uma dificuldade de conter suas emoções, sua ira. Isso acontece com muita frequência. Então vamos ver o que aconteceu lá em Joinville. O vereador Tonese não conversou com ninguém. Só quer fazer um picadeiro da audiência pública para se aparecer, para ficar fazendo palhaçada para a população, para os seus eleitores. Palhaçada? Palhaçada é o que essa vereadora está fazendo, não só comigo, mas com o cidadão joinvilense. Em que município a senhora vive, vereadora? Os moradores querem audiência pública. Eu estou falando, vereadora Eliane, eu estou falando, por favor. A palavra está comigo. A palavra está comigo, a senhora fique quieta. Pois bem, não pode mais mandar a mulher ficar quieta. Se for um homem, não é nada mais do que o calor do momento. Mas se for uma mulher interrompendo o seu tempo regimental, ao Apocalipse, lá vem as 4 éguas do Apocalipse, né? Na Bíblia, para quem não entende a referência, tem os 4 cavaleiros, né? Pois bem, olha só, por causa disso aqui, olha o absurdo. Eu tenho aqui nas minhas mãos um processo contra o vereador William Antonese. Pelo que, senhores? Violência política de gênero. A deselegante, sem noção, irascível, corta a fala do vereador, e ele que sofre um processo, tem 23 laudas dizendo que ele é o próprio Satanás na terra, né? Porque ele devia ter aceitado a intromissão da vereadora. Pois bem, se isso que o vereador William Antonese fez lá na Câmara de Vereadores, pedindo a segurança do seu tempo regimental, é violência política de gênero, então esta casa aqui está cheia disso. Nessa semana passada que passou mesmo, que teve confusão aqui, como diz lá no interior, teve tendel aqui no parlamento. Nessa semana mesmo, o presidente em exercício teve que pedir para quem? Uma deputada mulher, deputada Paulinha, que estava dando piti ali embaixo, na frente da mesa do deputado Ivan, teve que fazer o mesmo pedido que foi feito na Câmara de Vereadores. Deputada Luciane, só um minuto. Só peço que a gente possa deixar a deputada Luciane Carminati fazer a sua explanação, por gentileza. A deputada Carminati, que é amiga dela, não conseguia falar, usar o uso da tribuna, porque ela estava aqui gritando com o deputado Ivan. Então, se isso aqui é violência política de gênero, vamos fechar o parlamento. Entrega a Assembleia Legislativa para as feministas fazer um abortoduto, matar a criança e encerra, vai todo mundo para casa, não precisa mais do parlamento. Pois bem, o vereador William Antonese está respondendo este processo aqui, que não bastasse isso, elas pedem ainda, porque são 3, né? O meu avô dizia que desgraça sempre vem acompanhado. Elas vêm em 3 aqui, e elas solicitam que o vereador seja suspenso por meses, suspensão por meses do seu mandato, por ter enfrentado uma feminista, e dizem aqui, exigem que ele seja reeducado. Vocês imaginam isso? Elas querem pegar o vereador e dar uma aula para ele. E pedem ainda neste processo que ele nunca mais suba à tribuna e faça o que ele tem feito ultimamente. Ele garantiu, subiu à tribuna e disse assim: a próxima vez que vier uma feminista aqui para essa tribuna falar bobagem, eu vou vir em seguida e vou desmentir o que vocês estão falando aqui. Elas pedem que o vereador seja impedido
de contestar a pauta feminista. Você veja, se isso não é a ditadura do pensamento único. E o que me espanta, senhores, é que a maioria dos vereadores lá é homem. A maioria dos deputados aqui é homem. Eu pergunto para os senhores por que ninguém reage. A deputada Paulinha falou que os projetos de lei apresentados nessa casa não são só feitos pela bancada da mulher. Ela falou muito bem. Todo mundo paga tributo para essas mulheres, para as feministas, paga tributo para elas. Eu tenho uma lista aqui, vocês não estão... Senhores deputados, nós temos projeto de lei aqui para reserva de compra de imóvel, para redução de imposto de automóvel para a mulher, atendimento de saúde e de segurança especializado para a mulher, cota majoritária em banheiro público para a mulher, reserva de vaga na administração pública. A própria deputada Paulinha e outras deputadas aqui já levaram para a CCJ um projeto que, graças a Deus, nós derrubamos, para que 50% do parlamento nosso, 50% tenha que ser de mulheres. O que traria aqui para dentro mulheres com 2.000 votos. Os senhores imaginam se com 2 está essa bagunça? Imagine com 50% de feminista aqui dentro. Não tem como trabalhar aqui dentro. Então, essas propostas tramitam aqui dentro. O modus operandi repetitivo, os argumentos são os mesmos, o vitimismo é tudo mesmo. Vou dar um exemplo. A vereadora, aqui na discussão com o Ivan Nats, a Paulinha disse que o Ivan era manipulador. Lá em Joinville, a vereadora disse que a deputada Ana era manipuladora. Ou seja, nós não podemos ter nossas ideias. Nós não podemos ter nossas convicções, porque qualquer convicção ou ideia que alguém que não é feminista tem, ou é falta de conhecimento, ou é ignorância. A deputada Paulinha falou há pouco que era preciso unidade. Não tem unidade com o divergente. O divergente tem que existir. O dia que todo mundo concordar é ditadura do pensamento único. As pessoas têm que discordar. Desagrado ao deputado Ivan, porque ele não me manipula e ele não me faz servir aos seus interesses. Eu conheço a deputada Ana Campanholo, eu acredito que ela está sendo visionária, então eu acho isso assim fantástica, como ela consegue manipular os homens ao seu favor. Então assim, tô achando ela fantástica com isso. Olha, é impressionante, lá e aqui, mesma conversa, mesmo discurso. Balela, muita balela essa conversa de equiparar violência física e doméstica, que realmente é um problema que tanto a direita quanto a esquerda combatem. Não existe um maluco nesse país com coragem de ir para a imprensa, para o jornal, para um palanque e defender que a mulher tem que apanhar. São 2 assuntos completamente diferentes. Eu fiquei aqui sentada anotando tudo que a deputada Paulinha falou para conferir os dados. Porque é necessário conferir. Quando uma feminista fala, é perigoso. A deputada Paulinha afirmou aqui que 58% das prefeitas alegaram ter sofrido violência política de gênero. E nós precisamos aqui separar. A violência doméstica é inegável. Quando você está numa delegacia da mulher e vê uma mulher toda escoliada, com hematomas, ela sofreu violência doméstica. Quando você vê uma política, como a deputada Paulinha, eleita prefeita, ganhou prêmios, já foi primeira secretária da mesa. Então, se tem uma mulher privilegiada em Santa Catarina, é a deputada Paulinha. E o que é a mulher que sofre violência em casa de um marido truculento que deveria estar preso, mas não está, porque a esquerda também defende o desencarceramento, a esquerda também defende a reintegração do vagabundo na sociedade? Mas o que essa mulher que apanha tem a ver com violência política de gênero? Que nada mais é que um estratagema de falsa acusação. A lei em si é imoral. E não bastando a lei ser imoral, ainda existe a falsa acusação na aplicação de uma lei imoral, que é o que se passa aqui nesse parlamento e em outros lugares. E, senhores, 58%, disse a deputada Paulinha, das mulheres no poder executivo alegam ter sofrido isso. Os senhores estão entendendo isso aqui? De cada 10 mulheres que os senhores cruzaram na política, que foram eleitas, reeleitas, que estão lá no maior cargo do município, que é a prefeitura, de cada 10, 6 delas dizem que um dos senhores, que um homem praticou violência de gênero política contra elas. É o que? É uma epidemia aqui? O Brasil é o quê? É um absurdo isso. É óbvio que não acontece um negócio desse. Abram o olho para essa pauta da violência política de gênero, porque senão daqui a pouco nenhum dos senhores vai poder discordar delas e nem de mim. E se essa pauta passar aqui no parlamento, eu vou colocar as 2 na comissão de ética, pelo que elas fizeram comigo na reunião de procuradoras, desmerecendo o meu trabalho e discriminando o meu trabalho, que é exatamente o que prevê a lei de violência política de gênero.